Shalom, queridos Haverim, estamos de volta aqui com mais um vídeo no nosso canal, nesse novo quadro nosso das Parashiot, as porções semanais de estudos da Torá, as Parashá, não? E a Parashá dessa semana, Parashá Vayetze, acompanhando o shiurim da semana, cada Shabbat, cada Parashá. Então, nós continuamos, né, prosseguindo no estudo, na compreensão, e aqui para compartilhar com vocês. Então, pedimos que vocês compartilhem o vídeo, dêem um like aqui, se inscrever no canal se você não é inscrito. Isso ajuda bastante aqui no nosso canal. Mas já quero convidar você para a gente poder entrar aqui na Parashá dessa semana. Sefer Bereshit, livro de Gênesis, Parashá Vayetze, Baruch Hashem. Vamos já compartilhando com todos o texto, né? Bereshit, Sefer Bereshit, livro de Gênesis. Nós vamos aqui agora do versículo 10. Vayetze Yaakov mi Beersheva, vayelech Haraná. E Yaakov saiu de Beersheva e dirigiu-se a Harã. Antes de nós prosseguirmos, né, quero lembrar a todos que essa sequência, para aqueles que estão acompanhando os estudos semanais das Parashiot, essa é a sequência da história. Qual é a história? Lembra que Jacó, né, ali incentivado pela mãe dele, a Rebeca, nossa matriarca, ele acabou enganando o pai dele, se passando por seu irmão Esaú, para receber a bênção da primogenitura. O que vai acontecer é que quando o irmão soube, ele vai ameaçar o Jacó de morte. Então, com medo disso acontecer, Rebeca traz Jacó para a presença de Isaac. Isaac abençoa Jacó e o aconselha a ir a Harã para de lá buscar uma esposa, viver um tempo lá até que a ira do irmão se aplacasse e ele pudesse voltar. Então, por isso que agora na Parashá, Vayetze, nós estamos vendo Vayetze, e saiu, não? Saiu da onde? Ele saiu de Beersheva para ir a Harã. Então, só para a gente poder contextualizar aqui, para você que de repente está chegando, não acompanhou os outros shurim, você possa saber realmente a sequência dos eventos, né? Então, vamos voltar aqui. Então o verso 11 nos diz: e ele se deparou no lugar e ali passou a noite, porque o sol se pôs. Veja que em hebraico vai Gaba Makom, vai Alen Sham, que va Shemesh. Vai Kar Miavenea Makom, vai Asen Merash Ashotav, vai Escav Bamakom Aú. E ele se deparou no lugar e ele passou a noite, porque o sol se pôs. Tomando alguma das pedras, ele colocou a sua cabeça e deitou-se naquele lugar. Uma coisa muito importante, muito enfatizado pelos Rabanim, eu deixei aqui de amarelo para você ver a palavra Yetzer, né? Saiu, realmente ele saiu daquele lugar, né? De Beersheva, com o propósito de chegar a Harã. Só que ele vai encontrar um lugar no meio do caminho. Por isso aqui a palavra Makom, lugar, Bamakom, ele chegou a um lugar, ele se deparou com um lugar. Então, isso é importante, porque nós não estamos falando apenas de um lugar físico, tá? Mas um lugar espiritual. Dentro de um aspecto mais físico, o que ele fez? Ele para ali passar a noite, ele chegou num lugar determinado ali, ele parou, vai deitar, pegou uma das pedras do lugar, fez como uma cabeceira, né? Mera'ashotav, como está aqui, e vai escav bamakomahu, e se deitou naquele lugar. Então, na sequência, acompanhe, ele não chegou só num lugar físico, mas também no lugar espiritual, que nós vamos ver no desenrolar do texto. Verso 12. Va yachalom, vehinei sulam utzav artza, verosho magia shamaimá. Então, ele sonhou, e eis uma escada apoiada no chão, e seu topo alcançava os céus.
Sulam não é um termo hebraico para uma escada fixa, e sim para uma escada móvel. Então, quando eu quero em hebraico dizer uma escada fixa, pode ser de madeira, de pedra, de ferro, eu vou dizer Geren Hamadregot. Geren Hamadregot. Agora, se eu quero dizer uma escada móvel que eu posso tirar daqui, colocar ali, de lá, colocar em outro lugar, ela vai ser chamada de sulam. Então, esse termo hebraico sulam para escada já é muito sugestivo, porque a escada que aparece aqui, ela não está fixa naquele lugar. Continuando o texto, vai dizer assim: Vehinei malachei Elohim olim veyordim bo. E anjos de Deus estavam subindo e descendo por ela. Aqui vem uma dos grandes comentários que são feitos, né, que se supõe que se ele está num lugar e de repente ele vê uma escada que daqui da terra ela chega até os céus e ele vê anjos, se supõe que esses anjos estariam vindo dos céus. Então a ordem a ser dita seria: e os anjos estavam descendo e subindo. Mas não, a Torá vai dizer que os anjos subiam e desciam. Sugere para nós que os anjos estavam ali junto dele. Então, no momento que a escada aparece, os anjos sobem primeiro e depois eles descem. Isso é algo muito interessante, porque mostra que a terra de Israel é uma terra com um teor de santidade muito grande, aonde ali estava a presença já dos malachim, dos anjos de Deus. Né? Que coisa interessante, porque agora essa visão se descortina diante dele, essa escada que não é fixa, ela apareceu ali, ela depois vai sumir dali, vai para outro lugar, ou seja, ela é móvel, isso mostrando a onipresença de Deus em qualquer lugar, ele pode estar e manifestar a sua glória. Então Deus não está preso a um lugar, ele está em todos os lugares, e o ponto de conexão com Deus pode ser feito de qualquer lugar. Isso é muito especial entender. E Jacó está tendo essa experiência com Deus. Então ele vê os anjos subirem, os anjos descerem, e vamos continuar aqui o texto, porque o texto hebraico nos traz muitos significados. Verso 13. Verhinei Adonai nitzav alav, vayomar, Ani Adonai Elohei Avraham Avicha, Velohei Yitzhak. Então, aí ele diz, eis que Deus estava acima dele. Na realidade, aqui aparece o tetragrama, o nome de Deus. Yod-He Vav-He. E Adonai estava acima, né, dessa escada, no topo dessa escada. E ele disse, Ani Adonai Elohei Avraham Avicha. Eu sou Adonai, o Deus de Abraão, seu pai, e o Deus de Yitzhak. Veja que ele não traz uma conexão de uma herança normal, uma cadência normal. Ele conecta Jacó diretamente a Abraão e depois menciona Isaac. Então ele diz, eu darei a você e a seus descendentes essa terra. Né? É a continuação do verso. Né? Ele vai dizer, Haaretz Asheratá, vamos aqui na sequência do texto, Haaretz Asheratá Shochev alea, lecha etnena ulezarecha. Então, sobre a qual você está deitado, eu darei a você e aos seus descendentes. Vechayazaracha kafar haaretz. Ufaratzta yama vakma vetzafona venegba venivrechu vecha kol mishpechot adama uvizarecha. Seus descendentes serão como o pó da terra, você se estenderá para o oeste, para o leste, para o norte, para o sul, e todas as famílias da terra serão abençoadas através de você e de seus descendentes. Verso 15 diz, Vehinei anochi imach, ushmarticha, bechol asher telech, והשיבותיך אל האדמה הזאת, כי לא אעזובך, עד אשר אם עשיתי את אשר דיברתי לך. Eis que estou contigo e lhe protegerei,
para onde você for e lhe trarei de volta a este solo. Não me afastarei de você até que tenha plenamente cumprido o que disse a você. Veja que Deus está fazendo promessas a Jacó, né? E então o verso 16 vai dizer, Vaikatz Yaakov Mishnato Vayomer, Achen yesh Adonai bamakom hazeh va'ani lo yadati. Deus verdadeiramente, né, despertou Jacó do seu sono e disse, Deus está verdadeiramente neste lugar e eu não sabia. Verso 17, Vairá, Vaiomar. E ele estava amedrontado e disse, Manorama komazé, enzeki imbeita Elohim vezesha'ara shamayim. E ele estava amedrontado e disse, quão temeroso é este lugar. Deve ser esta a casa de Deus e o portão dos céus. Então veja que Jacó tem uma experiência profunda com Deus. Jacó teve o seu momento agora de se encontrar com Deus. E ele vai ter uma expressão que ele vai usar aqui, que a gente vai enfatizar ela, que mostra que sim, ele é o descendente de Abraão, ele é o descendente de Isaac. Abraão andou com Deus, Isaac andou com Deus, mas agora era a hora de Jacó também ter a sua experiência com Deus. E essa está sendo a revelação de Deus para o nosso pai Jacó. Então veja o que ele vai dizer, as palavras que ele vai mencionar agora, né, a partir desse momento em que ele reconhece nessa experiência profunda que ele está tendo com Deus. Ele diz, Vaishken Yaakov baboker, vaikar eta even asher sam ra'ashotav, vayasem otar matzeva, vayitzok shemen al roshá. Yaakov levantou cedo pela manhã, tomou a pedra que ele havia colocado sobre a sua cabeça e a ergueu como um monumento e derramou óleo no seu topo. E o verso 19 vai dizer, Vaikra et shema makomau Beit El. Veulam luz shema ir larishonah. Então, o nome original da cidade, no entanto, tinha sido Luz, mas ele chamou o nome daquele lugar de Beit El, a casa de Deus. Por quê? Por causa da experiência que ele teve com Deus naquele lugar. E o verso 20 diz, Vaidar Yaakov neder lemor. Yaakov fez um voto dizendo, então, literalmente em hebraico diz, e votou Jacó um voto. Essa fica redundante, mas é a ideia de ênfase na ação que ele teve. Ele fez um voto a Hashem, e o voto dele é esse que nós vamos ver agora. E mi Elohim madi, veshomreni, baderech hazeh, asher anochi holer, venatan li lech lechol, uveged lelbosh. Se Deus estiver comigo, me proteger em minha jornada, e se me der pão para comer e roupa para vestir, veshavti veshalom el beit avi, vechaya Adonai li Elohim. E se eu retornar em paz para a casa do meu pai, Hashem será para mim por Deus. Veja, eu coloquei de amarelo para você perceber. Adonai li Elohim. Então, Hashem será para mim por Deus. Então a pergunta é, não era o Deus de Jacó? Será que Jacó não cresceu ali, aprendendo com seu pai Isaac, aprendendo com seu avô Abraão? Ele não aprendeu? Ele já não servia a Deus desde pequeno? Então, isso é importante entender, porque o fato dele crescer no meio de uma família de homens, mulheres que têm experiência com Deus, não o torna tão espiritual como seus pais e seus avós. Cada um tem que ter a sua experiência pessoal com Deus. Essa experiência pode chegar da melhor maneira, da maneira mais agradável ou da pior maneira, das maneiras mais desagradáveis. Mas o importante é que a experiência transforma. E é isso que Jacó está experimentando aqui, uma transformação de consciência, uma transformação de vida espiritual. Não? Então agora ele faz um voto com Deus, olha, se o Senhor me abençoar, me guardar, me levar em paz e me trouxer de volta aqui em paz, o Senhor será o meu Deus. De tudo eu vou lhe dar o dízimo e esse lugar vai ser uma casa para ti, como nós vamos ver aqui no texto agora na sequência. Ele diz o verso 22, Verha even azot asher samti matzeva e rebeit Elohim
Verrolasher Titenli, né? E esta pedra que eu coloquei como monumento, torne-se um templo para Deus. Aqui é interessante porque comentários rabínicos vão dizer que aqui é o lugar onde o templo foi construído. Há pessoas que vão dizer, não, aqui é o lugar onde o templo foi construído. Não é. Não é, tá? Aqui não é Jerusalém. Aqui é Betel. Olhe no mapa e você vai ver que Betel está acima de Jerusalém. É uma outra região. Hebron está mais abaixo, Jerusalém está no meio. Tá? Jerusalém é onde está o Monte Moriá, é onde foi construído o templo. Tá? Betel está acima, não tem nada a ver com Jerusalém. Então, não, aqui foi onde o templo foi construído. Não foi. O que aconteceu? Esse lugar que foi consagrado como Beit El, casa de Deus, né, porta dos céus, foi o lugar que no futuro, né, depois de Jacó, os filhos de Israel entrando na terra, depois dos 40 anos no deserto, vários lugares o tabernáculo ficou estabelecido. E um desses lugares foi ali. Então, aquele lugar se tornou um lugar como casa de Deus. Mas não quer dizer que foi o templo que foi feito ali, tá? Então, é só para a gente poder clarear, porque muita gente confunde, né? Pensando que ali foi o lugar onde o templo foi construído depois. Na continuação, ele diz: Aser aserenular. E tudo que o Senhor me der, eu separarei 1/10 para Adonai. Então, aqui ele promete dar dízimo a ser a aserenular. Então, queridos, aqui uma coisa muito interessante para se falar sobre o dízimo, porque não existia nenhum mandamento que dissesse que tinha que dar o dízimo para Deus. E aqui nós vemos uma das coisas que é chamada de o princípio da gratidão, quando lá atrás nosso pai Abraão já tinha feito isso com os despojos de guerra, e aqui Jacó está prometendo a Deus o dízimo. Quando ninguém estava cobrando nada a ele, nem Deus pediu nada para ele. Mas como sinal de gratidão, como um princípio de gratidão, ele disse, eu vou dar de tudo que eu receber 10% para o Senhor. Então, veja que quando nós falamos de dízimo, eu sei que o dízimo é associado, às vezes, a muita corrupção que existe no mundo, a muita gente salafrário, né? Pessoas que são realmente corruptas, que roubam o dinheiro, que só estão de olho no dinheiro dos outros. Eu sei que existe essa parte, mas é muito importante não permitirmos que isso corrompa o nosso sentimento de gratidão a Deus, quando nós trazemos os dízimos macerotes para Ele. Então, sempre focar no princípio da gratidão, né, que é o que Jacó vai expressar para Deus aqui. E o que vai acontecer é que nosso pai Jacó ele vai seguir o caminho, aqui no capítulo 29, vai dizer assim, Vaisai Yaakov raglav, vayelech artza bnei Keden. Yaakov levantou seus pés e partiu em direção à terra do povo do leste, ou seja, ele foi mais para o oriente, né? Ele se dirigiu mais para o oriente, em direção ao rio Eufrates, em direção à Babilônia. Né? Vayar, vehinei, ve'era sadeh, vehinei sham shlosha edreitzon, rovtzim alea, ki mina be'erahi, ishku ha'adarim ve'aeven gidolá al piaber. Bom, e viu um poço num campo. 3 rebanhos de ovelhas estavam deitados ao seu lado, uma vez que era desse poço que davam de beber aos rebanhos. A boca do poço estava coberta com uma grande pedra. Verso 3 diz, Venesfu chama rola adarim vegalalu et haeven me'al pi haber vehishku et hatzon vehishivu et haeven al pi haber limkomar. E todos os rebanhos juntavam-se ali e rolavam a pedra da boca do poço e davam água às ovelhas e tornavam a colocar a pedra na boca do poço. Bom, a cena que nós vemos é Jacó chegando no lugar onde tem um poço e ali agora, né, ele chega e se apresenta àquelas pessoas que estão ali esperando para juntar mais rebanhos para ele poder compartilhar, né? Então, Vaiomer Laem Yaakov, e disse-lhes Yaakov, irmãos, Achai, me ainaten, irmãos, de onde vocês vieram? De onde vocês são? Vaiomeru, Miharan anachnu, nós somos de Harã. Vaiomer Laem, e disse a eles, Haidatem et Lavan ben Nahor, Vaiomeru, Yadanu,
e disse a eles, vocês conhecem Lavã, filho de Nahor? E disseram, nós o conhecemos. Vaiomer laem. Então ele lhes disse, Hashalom lo, vaiomeru, Hashalom? Então, está bem com ele? E disseram, está bem. Vehinei, Rachel bitoba e matson. E disseram, está bem, eis que é vinda sua filha Raquel com o rebanho. Vaiomer, hen odayom agadol lo et asef, hamikne ashku atson ulechureu. E disse, mas o dia é longo, não é ainda o momento de juntar-se o rebanho. Deem de beber ao rebanho e continue a apacentá-lo, disseram. Que vai acontecer aqui que os grandes sábios de Israel, os rabinos vão comentar, que quando Jacó vê a prima dele, Raquel, né, ela vindo com o rebanho, tinha que esperar ainda outro tempo ali para se juntar mais rebanho para poder tirar a pedra, que a pedra era grande. Diz o texto que Jacó sozinho rolou aquela pedra. Então, assim, os comentaristas da Torá vai pensar, não, Jacó tinha uma força grandiosa. Jacó estava movido por uma força que vinha de Deus e ele conseguiu rolar a pedra do poço que necessitava de várias pessoas para rolar. Então, é claro que nós olhamos aqui um favor divino, né, por Jacó, mas ao mesmo tempo Jacó estava muito emocionado, muito empolgado de ver a prima, no qual vai se estabelecer aqui um amor à primeira vista, né? Ele vai amar ali a prima dele. Então, verso 9 diz assim, quando ele ainda conversava com eles, Raquel apareceu com o rebanho de seu pai, pois ela era pastora. Quando Jacó olhou para Raquel, olha o que diz a Torá aqui no verso 10, filha de Lavã, irmão da sua mãe, e o rebanho de seu tio, ele se aproximou, rolou a pedra da boca do poço, como eu disse para vocês aqui, a pedra era muito pesada, deu de beber para o rebanho do seu tio Lavã, e Jacó beijou Raquel, e ele chorou alto. Né? Tá aqui o verso 11, né? Vai shak Yaakov le Rachel, vai sa et kulo vaivke. Então, assim, é claro, ele está aqui numa situação também de muita emoção, porque, imagina, ele saiu de Beersheba, caminhou muitos dias para chegar até Haran, e ao chegar lá, ele consegue encontrar sua prima, ele consegue encontrar a casa do seu tio, ou seja, Deus o guardou, Deus o livrou. E ao olhar para a prima, né, porque ele está indo com o objetivo de buscar uma esposa para ele também, ele percebe que, poxa, é possível, sim, Deus vai me abençoar aqui, eu vou ser feliz aqui, ao mesmo tempo tem toda uma lembrança do pai, da sua terra, da sua mãe, né, do seu irmão, ou seja, então é uma mescla de emoções ali que ele vai sentir, e ele chora, né, depois de beijá-la, ele vai chorar, vai se emocionar por aquele encontro, ao mesmo tempo um sentimento de gratidão, um sentimento também de tristeza pelas coisas que aconteceram, saudade da família, e agora uma expectativa das coisas que virão. Né? O verso 12 vai dizer, Vayaged Yaakov le Rachel, que achi havia, hu vechiven rivika, hu taratz vetaged leaviha. Então ele disse para Raquel que era o filho de Rivka, e assim, irmão de seu pai. Ela correu e contou ao seu pai, e quando Lavã ouviu a notícia sobre Yaakov, o filho de sua irmã, ele correu para saudá-lo. Ele o abraçou, beijou e trouxe para sua casa. Ele, Yaakov, contou a Lavã tudo o que tinha acontecido. Lavã disse a ele, mas você é meu osso e carne. Permaneceu com ele por um mês. Lavã disse a Yaakov, apenas porque você é meu parente próximo, isso significa que você trabalhará para mim de graça? Dize-me, o que você deseja por pagamento? Lavã tinha duas filhas. O nome da mais velha era Leá. E como todos conhecem a história, né? E o nome da mais nova era Rachel. E aqui o verso 17 diz, os olhos de Leá eram sensíveis, e Rachel era bela, de bela forma e de bela aparência. Yaakov apaixonou-se por Raquel e disse, trabalharei para o Senhor 7 anos por sua filha mais nova, Raquel. E disse Lavã, melhor dá-la para você do que a outro homem. Você pode permanecer comigo. Então aqui
é o grande encontro, né, que vai ocorrer de Jacó com a família da sua mãe, né, com a família deles, cumprindo-se ali esse propósito de não buscar um jugo desigual de um outro povo, embora essa parte da família tenha ainda problemas de idolatria, mas é a família, é onde tudo pode ser resolvido, onde Deus tem um propósito. Então a gente nunca pode perder esse foco de que aqueles que estão solteiros devem buscar um relacionamento com pessoas da sua própria família, ou seja, no sentido espiritual do seu próprio povo, né? Não buscar uma pessoa que não tema a Deus. Há muitas pessoas que estão se cansando de esperar em Deus e estão buscando qualquer pessoa. Vai passar tribulação. Existem as exceções, mas as exceções não é a regra. As exceções não são as regras, a parte da regra geral. A regra geral é que você busque no seu povo, e assim você terá menos problemas. Né? Então, há muitas pessoas que estão acabando se tornando infelizes, tendo problemas no casamento por conta de não observar esse preceito, esse mandamento, que é uma coisa muito importante. Eu quero agora levar vocês a um slide, porque no slide nós vamos ter aqui algumas observações muito interessantes a se fazer. Então, acompanhe comigo aqui o nosso slide. Muito bem, então repetindo um pouco o que nós vimos anteriormente, Jacó vê a escada celeste e os anjos que subiam e desciam por ela. Uma coisa muito importante para nós comentarmos aqui é que, da mesma forma que Jacó viu a escada, Sulam, e os anjos que subiam e desciam por ela, né? Jacó estava deitado justamente com a sua cabeça numa pedra. Essa é uma grande referência do Messias de Israel. E nós vamos ter o evento em que o nosso Mashiach Yeshua vai dizer assim, quando, no caso, ele encontra com Natanael e Filipe, ele vai dizer assim, por que eu disse para você que te vi debaixo da figueira, você creu? Em verdade eu vos digo que verás os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Os céus abertos e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Ou seja, Yeshua estava fazendo uma referência a essa paraxá, a paraxá Vayetze, aonde Jacó viu a escada e nela os anjos subindo e descendo, e ele estava ali com a sua cabeça sobre a pedra. Ao mesmo tempo que Yeshua é a pedra, aonde nós estamos edificados, aonde a nossa cabeça está posta, também ele é a escada que nos dá acesso aos céus. Né? Que coisa especial. Vimos também como Yaakov ungiu a pedra em Betel, que se torna um Siman Sod, né? Um símbolo espiritual, sobre o Mashiach Yeshua, o Messias de Israel, como nós mencionamos. Aqui nós vamos ver nesse encontro de Jacó com a casa do seu tio Labão, ele vai se apaixonar por Raquel e depois desse contrato feito, isso não significa que ele teve que esperar 7 anos para casar com Raquel, não. Ele fez o contrato. Tá? Então o compromisso era esse. O que vai acontecer é que preparam tudo para o casamento e, nesse caso, o tio dele vai enganar ele. Na hora, eles embebedam bastante ele, na hora ali da boda, da festa, e na hora que ele tem que se deitar com a prima, né, que agora é sua esposa, ele vai ter a relação com ela, mas ele não vai perceber que era Leia. Quando acorda de manhã, é que ele vai perceber que a pessoa com quem ele se deitou e ali, né, no caso, teve a relação marital, era a prima Leia, e não a Raquel. E agora ele vai buscar satisfação contigo. Por que você fez isso comigo? Você me enganou. A quem eu amo é Raquel. Falei assim, a gente não faz isso aqui. A gente não vai deixar a mais velha para trás e dar a mais nova. A mais velha tem prioridade. Então aí ele faz a proposta. A outra proposta é, então eu trabalho mais 7 anos por Raquel também. E o tio aceita. Ele é ganancioso. Labã é ganancioso. E também ele não ficou esperando, não teve que esperar 7 anos, não cumprir, não. Esperou ali passar a parte da lua de mel, né, daquele compromisso ali do casamento com a primeira, e ele já casa com a Raquel, também vai ter, né, ali cumpre, né, o amor que realmente tinha, então ele acaba ficando com as 2 esposas. E aqui acontece aqui o que a gente sempre vem trazendo, né, com as explicações das escrituras, sobre o que você plantar,
você vai colher, né? Eu gostei muito de uma frase que eu vi essa semana, que você pode escolher a semente que você quer plantar, mas você não tem como escolher o que vai dar. O que você planta é o que você vai dar, é o que vai dar. Você não tem como mudar. Não, eu plantei isso e vou colher aquilo. Não, você tem como escolher ainda antes de plantar, mas depois que plantou, meu irmão, vai ser aquilo que vai dar. Então, ele plantou lá atrás. Ele enganou o pai dele, então agora o tio dele enganou ele. E os rabinos vão fazer um comentário muito interessante, que o fato dele ter feito o irmão dele passar a primogenitura para ele, a primogenitura é do outro irmão, mas ele, com o guisado ali, as lentilhas, ele fez o irmão passar. O quê? O irmão desprezou a primogenitura e passou para Jacó. Jacó foi lá e pegou a bênção do irmão também. Então, nesse caso, o primogênito de Isaac, que era Esaú, tinha que se casar com a primogênita de Labão, que é Leia. O fato de Jacó ter enganado o pai, ter enganado o irmão, ficado com a primogenitura, então ele também teve que casar com a primogênita de Labão, que é Leia. Raquel seria dele de verdade. Tudo isso era para acontecer. Raquel seria dele. Ele é o mais novo de Isaac e Rebeca. Raquel era a mais nova, né, de Labão. Já que ele então enganou o irmão e pegou a primogenitura do irmão, então ele teve que ficar com a primogênita também. Então, é interessante aqui porque, claro, isso daí vai trazer muitos problemas para Jacó, né, com duas mulheres, mais duas servas que vão vir depois, e depois os filhos. Mas é muito importante a gente entender que o princípio que Jacó tinha como referência em casa não eram duas mulheres ou três ou quatro, era apenas uma. A mãe dele, Rebeca, a avó dele, Sará, era uma esposa. O pai tinha uma esposa. Então ele tinha o princípio já com ele. Mas o fato dele ter sido enganado, porque ele enganou antes, então agora ele tem duas esposas, essas duas esposas, cada uma vai pegar uma serva, então ele vai ficar com quatro, né? Então logo vão ter 12 filhos e uma filha, mas tudo isso por consequências de coisas que vão vir uma atrás da outra. Então é por isso que a gente precisa pensar bem antes da gente semear e entender o que nós estamos semeando. Nesse quadro, você já tem um resumo de toda essa família de Jacó. Então, Jacó ele se casa com Leia, e aí você pode perceber, Leia, né, com Jacó vai ter Ruben, Shimon, Levi, Yehudá, Issachar e Zevulun. São 6 filhos com Leia, mais a Diná, a filha. Né? E aí você tem Leia, vai buscar uma serva chamada Zilpa. E Jacó com Zilpa vai dar mais 2 filhos, vai ter mais 2 filhos, Gad e Asher. Já de Rachel, que é a mulher que ele amava de fato, que ele ficaria apenas com ela se não fosse todo esse problema, ele teve Yosef, né, José, e Binyamin. Porém, Raquel também pegou uma serva, né, que foi Bilhá, e ela deu para Jacó Dan e Naphtali. No total dessa família de Jacó, são 2 esposas oficiais, Leia e Raquel, 2 servas, né, de cada uma das esposas, e 12 filhos e uma filha. Então, essa é o tamanho da família de Jacó, e isso aqui compõe todo o povo de Israel. É daqui que vai sair todo o povo de Israel. Nesse primeiro momento, você tem os 12 filhos, que se transformam nas 12 tribos, e a partir daí, toda a coletividade do povo de Israel. Bom, o que vai acontecer a partir daqui é que os anos de vida de Jacó na casa de Labão vão passar por muitos altos e baixos. Jacó vai ser muito explorado pelo seu tio, e as primas, que são as suas esposas, elas concordam com Jacó, né, que o pai delas explora muito Jacó. Né? E aqui acontece uma coisa interessante, que é em relação às cabras malhadas e lisas, né? Yaakov vai prosperar. Nosso pai Jacó prosperou na casa do seu tio Labão. Hashem lhe deu as cabras listradas e manchadas. E aqui, numa revelação que Jacó teve à noite, um sonho em que ele via o anjo falando para ele
quando as cabras elas forem parir, que elas olharem para as varinhas riscadas, os seus filhotes vão nascer listrados, e assim Deus vai tirar de Labão e vai dar para você. Então, uma maneira de Jacó conseguir, né, seja, enriquecer de forma natural. Então, Deus tirava de Labão para dar a Jacó. Agora, será que riscar uma vara, isso pode provocar alguma mudança genética nas cabras que estão vendo? Claro que não, aquilo é um sinal, né, de que Deus estava operando através daquela marca. Só quem tem o poder de transformar a genética é Deus. Né? Mas isso é uma prova de que Deus estava com Jacó, prosperando Jacó mesmo na casa do seu tio Labão. E chega um momento que não dá mais, tem que ir embora, não dá mais para ficar aqui. E o que vai acontecer é que Jacó, ele aproveita o momento que Labão saiu, se retirou, e ele vai embora com as esposas e os filhos. Né? Labão estava em um outro lugar, fazendo um outro tipo de trabalho, e ele aproveita esse momento, pega tudo que era dele e foge. Uma coisa que vai acontecer é que Raquel vai na tenda do pai e pega os ídolos familiares. Esses ídolos familiares, eles não eram só apenas ídolos, mas eles também tinham um toque, uma referência de símbolo de direito de herança. Então, não era apenas porque Raquel era idólatra, ela pegou os ídolos do pai. Não, porque aquilo era uma maneira de dizer que ela tinha direito à herança no futuro. Né? Mas, lamentavelmente, isso não será bom para ela. O que vai acontecer é que quando Labão ele vê que Jacó fugiu com as filhas, os netos e com tudo, e não avisou a ele, ele vem atrás de Jacó. Então, o interessante é que Jacó ele vai atravessar o rio Eufrates junto com as esposas, os filhos, os servos, os bens, né? E Labão vai vir atrás agora. E Labão realmente ele vai ter a intenção de matar Jacó. Porém, Deus vai visitar Labão à noite e vai falar com ele, olha, você tem guarda-te de não falar a ele nem bem nem mal, porque senão eu mato você. Então, Labão vai alcançar Jacó, né? No caso, Jacó está indo em direção a Canaã, subindo a Canaã para voltar para casa do pai. Então, Labão veio atrás e encontram-se numa montanha, e aqui eles vão esclarecer os fatos. Então, ele vai acusar Jacó de ter roubado, Jacó vai dizer que não, quem estava roubando ele era Labão, e eles vão fazer uma aliança ali naquele monte, e essa aliança ela vai ter o seu nome em aramaico e em hebraico, como nós vemos aqui. Né? Em aramaico é chamado Igar Sahaduta e em hebraico Galed, né? O que depois vai ter ser traduzido como Gilad ou Gilead. Né? Interessante isso porque essa aliança que é feita ali é a aliança na fronteira, aonde se determina que não haverá mal, não haverá, é uma aliança de paz feita na fronteira do norte, né, de Jacó e Labão, Labão nesse caso representando toda a parte posterior ao rio Eufrates, que hoje está quem lá? O Irã, né, a parte do Irã, a parte do Iraque. Então toda essa parte do norte foi estabelecido ali um pacto de paz entre Labão e Jacó. Ele ali vai se despedir de Jacó e de suas filhas, ele volta para sua terra, e agora Jacó segue caminhando para dentro de Canaã. E uma coisa interessante é que a partir daqui, Jacó ele vê o acampamento duplo dos anjos de Deus. Mahanaim, o acampamento duplo. Por que é duplo? Presta atenção nessas palavras em hebraico que eu vou mostrar. Quando nós queremos dizer acampamento em hebraico, é mahané, mahané, acampamento. Se eu quero falar essa palavra no plural, acampamento, Machanot. Então, Machané, acampamento, Machanot, acampamentos. Agora, a palavra que aparece é Mahanaim. Então, por que Mahanaim é acampamento duplo? Porque essas duas letrinhas iod, mais a letra mem no final, formando a expressão em hebraico ain, ela expressa um plural dual, um plural duplo, para expressar coisas que são impares na natureza. Então, é interessante que a palavra que aparece é Mahanaim, mostrando que havia dois acampamentos de anjos que Jacó vê. É interessante porque isso aqui é o que vai inspirar Jacó a fazer algo depois, que nós vamos comentar na outra Parashá Vaishlar. Então aqui, Jacó volta para a terra de Canaã, que vai ser a futura terra de Israel, já tendo uma outra experiência
com os anjos de Deus, os anjos acampados na terra de Canaã. Ou seja, ele está voltando para o lugar onde tem a proteção divina, né, que é dele por herança, no qual Deus havia prometido a ele. Bom, queridos, nós vamos chegando aqui ao final dessa paraxá. Espero que você tenha entendido bastante coisa aqui nela, os conceitos espirituais que aprendemos aqui para a condução da nossa própria vida, né? Lembrando que nós precisamos escolher bem, escolher dentro do nosso povo, não trazer para nós julgo desigual, lembrando que o que nós semeamos, nós vamos colher, né? Tudo que nós vamos semeando, nós vamos colhendo. Então vamos semear coisas boas para que a gente não tenha que colher coisas ruins, só colher coisas boas, né? Honrando a Deus e honrando os nossos pais, honrando aos nossos ancestrais, honrando aos nossos mestres. Assim nós vamos conduzindo a nossa vida de uma vida digna e cheia da presença de Deus. Lembrando que Deus está conosco, suas promessas não podem ser invalidadas, suas promessas não podem ser desfeitas. Deus é fiel com aquele que ele promete. Baruch Hashem, que o Eterno vos abençoe. Mais uma vez eu peço a você, não esqueça o seu like, se inscreve aqui no nosso canal e compartilhe esse vídeo para que mais e mais pessoas possam aprender mais da Paraxá. Que o Eterno vos abençoe. Shalom Uvracha. Nos vemos no nosso próximo vídeo, na nossa outra Paraxá, Baruch Hashem. Shalom, shalom a todos. Shabbat shalom. Shalom, shalom, queridos amigos. Estamos passando por aqui para dizer para vocês que nós vamos estar fazendo uma caravana para Israel. E a terra de Israel está esperando por você, por mim, para nós estarmos lá num evento muito especial nessa nossa caravana que vamos estar realizando, para estarmos em uma yeshivá em Israel. Ou seja, o que é yeshivá? Estar sentado para aprender na terra de Israel. Essa é a oportunidade que você tem, a oportunidade que você estava esperando, que você estava buscando de Deus. Uma oportunidade de podermos estar no cenário do Tanar, da Torá, da Bíblia, aprendendo justamente no lugar onde os fatos aconteceram. Vamos passar por Cafarnaum, na Galileia, estar na sinagoga onde Yeshua, há tempos atrás, e seus discípulos passaram e oraram. Vamos estar lá, vamos orar, vamos estudar lá por um período de tempo. Nós vamos compartilhar coisas extraordinárias lá. Vamos ao Rio Jordão, teremos uma Tevilat Mai, um batismo nas águas do Jordão. Vamos conhecer muitos lugares especiais. Então você não pode perder essa oportunidade de estarmos na terra de Israel, Eretz Kadashá, a Terra Santa, onde você vai ter a oportunidade de não só crescer no conhecimento, mas também ter uma elevação espiritual muito grande nessa oportunidade. Aqui você tem as informações necessárias para entrar em contato e garantir o seu espaço. Vamos com o Rabino Yosef Barur nessa caravana, aonde vamos compartilhar muitas coisas especiais. Estou contando com você e será muito bom ter você na nossa caravana Zait, aonde vamos poder compartilhar muitas coisas boas. Não perca tempo, venha estar conosco para esse ano que vem, 2026, na nossa caravana para Israel.